Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Yoga Studio Sudarshana com o nosso querido professor dos professores, Osnir Kuginota. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Boa noite, Márcia, sempre tão pontual. Isso mesmo, aluno que é ponta firme chega na hora, não é isso? Muito bom, pessoal. Enquanto nós vamos aguardando o professor Osnir, vamos aguardando todos chegarem aqui, eu vou passar para vocês a agenda daqui do estúdio, com os próximos eventos, os próximos cursos. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa Lucas. Nós temos aqui um estúdio de yoga e estudantes da tradição védica aqui em Santo André. Temos aulas de yoga, formação de professores, iniciação em Kriya, estudo de Vedanta, estudo de Ayurveda e muito estudo aí para a gente poder aprender um pouco mais. E vamos aprender muito mais com o professor Osnir aqui, certo? Deixa eu ver aqui, ver solicitação. Só um minutinho, pessoal, que ele ainda não entrou. Ué, chegou. Faz tempo que eu cheguei. Faz tempo? Uai, eu não vi? Tô mandando mensagem, nada. Ah, é que eu tava aparecendo duas solicitações, a sua e a da Márcia. E aí eu tava tentando desconectar, desmembrar as duas conexões. Olá, Regis, boa noite. Faz tempo que eu não te vejo, Regis. Cadê você aqui nas aulas? Bom, professor, enquanto o pessoal vai chegando, vou passando aqui os recados do estúdio, ok? Sim. Para dar tempo de todo mundo chegar. Olá, pessoal. Nesse final de semana, amanhã, sábado, das 14 às 18, começa mais um intensivo de yoga com o professor Osnir Kuginota. O tema desse final de semana são as 7 linhas clássicas. No domingo, isso no sábado, das 14 às 18, no domingo, das 9 às 12, nós temos um laboratório de asanas. E depois, à tarde, a partir das 13 até as 16, a gente tem anatomia da coluna com o professor Osnir. Semana que vem, sexta-feira, às 19 horas, nós temos uma live sobre o Ayurveda com a Luciana Kim. Dia 13, domingo, às 7h30 da manhã, o grupo de estudos do professor Guilherme vai começar a leitura de um texto de Vedanta chamado Drik Drisha Viveka. Se você tem interesse, entre em contato com a gente para você poder participar, pelo menos da primeira aula, para você ver o que é e se te interessa participar desse estudo. Dia 13, nós vamos receber aqui a Nicole, que vai fazer um workshop de incensaria artesanal. Ela fez a locação do nosso espaço e aí a gente vai ter esse evento. Dia 20, aulão de Kurunta comigo. Dia 27, Relax Day, que é um evento onde tem uma prática de yoga e depois uma sessão de sound healing com o pessoal da Divina Floresta. Em agosto, né, a gente tem também outro intensivo com o professor Osnir, logo no primeiro final de semana, onde a gente vai falar de linhas do Hatha Yoga. No domingo, laboratório de asanas. E no domingo à tarde, uma parte de anatomia sobre quadril e pelvis. Então já se programa, né? Já estou falando aqui um mês antes para você poder se programar para poder participar. Depois, na outra sexta-feira, quer dizer, na sexta-feira a gente tem a live com o professor, na outra sexta-feira a live com a Luciana sobre a Ayurveda. Dia 9 de agosto, nós vamos ter um workshop de pranayama com o professor Osnir, para desvelar, desmontar um pouco essa visão que a gente tem sobre o que é exercício respiratório, o que é pranayama, e tirar essa confusão aí da gente.
Dia 15, 16 e 17 de agosto, nós vamos ter a iniciação em Kriya Yoga. E dia 24, um Yoga Day. Dia 29, 30 e 31, um retiro de yoga com o professor Osnir, comigo, também estarei lá, onde a gente vai ter uma experiência de... E eu estou aqui falando desse retiro porque, pessoal, corre, viu? A gente já está praticamente lotado, são poucas vagas. Então, se você tem interesse de participar, entra logo em contato, porque eu acredito que até o final da semana a gente vai ter preenchido o retiro todo, tá bom? Então, aguardamos vocês para participar de todas essas atividades aqui do estúdio. Hoje, com o nosso querido professor, teremos não uma simples live, mas sempre uma super aula. E nós vamos falar sobre os 7 caminhos sagrados do yoga. Certo, professor? Certíssimo. Então, vamos iniciar? Vamos iniciar. Você entoa o mantra? Aqui, ó, aqui e aqui eu estou entoando o mantra, tá bom? Tá bom, então. Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidhyakena yopakaratam pravaram muninam patanjali pranjaliranathosmi aval purushakaram shankachakra siddharinam sahasra shirasam shvetam Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim, Om Shanti, 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 Om. Bom, professor, os Diga. 7 caminhos sagrados do yoga, né? Então, Uhum. para nós aqui no Ocidente, que conhecemos, como você mesmo diz, nem os cílios da pulga, né, sobre esse grande, vasto conhecimento que é o yoga, a gente confunde demais, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, às vezes, falarem sobre alguns estilos de yoga como se fossem estilos clássicos de yoga, né? E a gente conhece muito pouco dessa diferença, justamente porque, pelo menos eu entendo que a gente conheceu o yoga através muito da prática de asanas, da prática de pranayamas e da prática de meditação. Então, a gente resume o yoga a esses 3 pontos, basicamente, né? Uhum. E como são muitos nomes que não são, né, muito comuns para a maioria das pessoas, fica um pouco complicado de entender o que é uma coisa clássica do que é o restante. Uma É. palhinha para a gente, lembrando sempre, o professor não vai dar o curso, o intensivo que ele vai dar esse sábado, a gente vai ver no sábado com muito mais profundidade, mas ele pode aguçar a nossa curiosidade, nossos questionamentos, né? Dando uma palhinha para a gente aí do que seriam esses 7 caminhos sagrados do yoga. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que yoga é uma coisa só, Ok. mas existem muitos temperamentos. Então, por causa desses temperamentos, esse yoga que é acabou assumindo
várias facetas, né? Então, se você pega uma pessoa que é extremamente emocional e você coloca ela para seguir uma prática que é extremamente intelectual, isso vai ser possível? Não. Não. Não significa que Bhakti Yoga seja diferente de Jnana Yoga. Você pega uma pessoa que seja extremamente dinâmica e você diz para ela, olha, você vai ter que ficar sentado aqui sem fazer nada, teoricamente, né? De olho semicerrado durante 3 horas. Não vai rolar. Não vai, né? Assim como se você pegar uma pessoa que é extremamente contemplativa e falar, olha, você vai ter que fazer 108 súrias. Não vai acontecer. O que não significa que todas elas tenham o mesmo objetivo. Mas elas vão ter que atingir esse mesmo objetivo por caminhos diferentes. Então, quando a gente fala, né, desses yogas, a gente não está falando de coisas diferentes, né? A gente está falando de caminhos diferentes para se chegar no mesmo objetivo. Esse é o ponto. Mas, na verdade, todos têm algo em comum, ou não? Então, nem todos têm algo em comum. Ah, Então, se você pega uma pessoa que segue Bhakti Yoga, o caminho dela vai ser o quê? Adoração. Adoração. Tem asana em adoração? só se for de ficar sentado, né, em frente à sua imagem. Aí seria um asana no sentido de assento, né? De se É, sentar, né? é o máximo que vai acontecer. Se você pega uma pessoa que estuda Jnana Yoga, tem asana? Acho que não. Talvez isso, né? O máximo ela vai ficar sentada ali lendo alguma coisa. Quando você pega uma pessoa que segue o caminho do Hatha Yoga, aí você vai ter Asanas. Muitos. asana. É. Se você pega uma pessoa que segue Raja Yoga, tem asana? Acho que a mesma questão, né? Na É, verdade, né, professora, é o que você fala sempre. Os principais asanas são os de permanecer sentado, na verdade, né? sim. Esses são os. Então, esse aspecto ele existe em todos os caminhos. Mas quando você pega o Hatha Yoga, ele tem outra dinâmica. E ele serve, de uma certa forma, de preparo para esses outros caminhos também, né? Sim, né? Você ter um corpo saudável, purificado, né? O ideal mesmo seria o ideal a gente fazer assim uma pessoa, né? Até por uma questão de evolução, né? Ou Então, não? É se a gente impossível. olhar para o ser humano hoje, a gente poderia fazer isso. Porque o ser humano hoje não faz nada. Então, começar pelo aspecto, né,
de trabalhar seu corpo, de fazer todas essas coisas e preparar você para os outros caminhos, seria muito auspicioso. Antigamente, não tinha muito essa necessidade, né? Éramos Outro mais dia, ativos, né? outro dia tinha um post assim, água com limão emagrece desde que o limoeiro esteja a 2 quilômetros da sua casa. Né? Então, se a gente pegar os yogis de tem muitos anos atrás, né? Nem precisa ser muito tempo atrás, se a gente pegar os yogis de 200 anos, 100 anos atrás, o que é que eles tinham? iFood, Não. né? Supermercado? Não. Supermercado? Não. Não. Então, quer dizer, ele morava no meio da floresta e para comer alguma coisa ele tinha que andar, para tomar banho ele tinha que ir até o rio. Então, ele tinha toda essa mobilidade, né? Hoje em dia a gente tem muito pouca mobilidade. Então, cada vez mais essa prática de asana, ela se faz necessária pelo fato de a gente ter uma vida menos dinâmica do que há 100, 200 anos atrás. Então, a prática de asana ela é extremamente importante para manter esse corpo, né, firme para poder seguir esses outros caminhos. A única coisa que a gente precisa observar é que todos eles têm o mesmo objetivo. Todos eles Então, não levam existe um para. yoga que é melhor ou pior do que o outro, porque todos eles têm o mesmo objetivo. Agora, vai depender da sua natureza, né? Se você pega, por exemplo, o Yukteswar e o Yogananda, o Yogananda era discípulo do Yukteswar. Mas o Yukteswar tinha muito mais uma questão de Jnana Yoga e o Yogananda tinha uma questão muito mais de Bhakti Yoga. Por quê? Porque é da natureza da própria pessoa. Mas isso não significa que o Yukteswar não tivesse alguma coisa de Bhakti Yoga e que o Yogananda não tivesse algo de Jnana Yoga. Mas eles tinham personalidades diferentes, apesar de ser mestre e discípulo, né? Sim. E aí você acaba se dedicando, ou melhor, se identificando mais com um determinado caminho. Mas seria interessante, então, a gente conhecer um pouco de todos, né? Porque muitas vezes a gente nem conhece. Eu vejo muito quando a gente fala até pela Kriya Yoga, né? Que não está nessa relação, porque é uma junção, mas as pessoas esse tipo de prática, né? De cria. Porque o Hatha Yoga, eu acho que foi o que mais entrou aqui para nós, né? Eu acho que até por uma necessidade nossa, como você mesmo falou, né? Por necessidade a gente precisou dar esse olhar para esse corpo, para esse aspecto energético, né? Da nossa qualidade energética, emocional, psíquica. Tá, então vamos lá. Vamos pegar o Hatha Yoga como exemplo. Se você faz a sua prática com dedicação, isso é diferente de Bhakti Yoga? Creio que não. Não. Se você faz o seu asana pensando, entendendo o que você está fazendo, isso é diferente de Jnana Yoga? Não. Então, não importa o caminho que você segue, se você tiver todo esse conjunto, né, todo esse corpo de conhecimento
presente, qual é a diferença? A diferença é que um está sentado na frente de um altar fazendo alguma coisa e você está sendo devotado. Um está sendo devotado a uma deidade e o outro está sendo devotado à sua prática. Tem diferença? Não. Um está usando o seu intelecto, sua inteligência para estudar um texto e o outro está usando o seu intelecto e sua inteligência para praticar um asana. Tem diferença? Não. Percebe como o yoga é uma coisa só? Sim. E assim, se eu desejo picotar tudo isso e separar, eu até posso. Mas se eu quiser entender todo o processo como parte de uma única coisa, eu também posso. E essa é, na verdade, a grande realização. Com Você certeza. compreender a unidade por trás da diversidade. Ó, a Carmen já está colocando aqui seu comentário. Muito legal e interessante. É isso mesmo, Carmen. É bem interessante, porque a gente coloca tudo, como ele falou, numa caixinha só, mas às vezes a gente, quer dizer, a gente fragmenta. A fragmentação é boa no sentido de entender, né? Que nem você começou colocando, né? Didaticamente é importante muitas Didaticamente, vezes. isso. É. Mas a gente tem que entender o que é o processo didático para o entendimento e o que é o processo. Senão eu Não, vou e aí, sempre fragmentar é. e vou colocar tudo em caixinhas separadas. E para entender, ok, pode até funcionar, né? Hoje à tarde eu estava dando aula e acabou surgindo esse assunto sobre a tradição tântrica e a tradição védica. E aí eu falei, mas gente, não tem diferença entre uma e outra, né? Tudo faz parte de um corpo de conhecimento. As pessoas separam porque elas separam. E porque elas não sabem o que é uma e o que elas não sabem o que é Então, outra. é nesse sentido que eu queria dizer, né? Eu preciso saber o que é, até para poder fazer essa interpretação que você fez, né? De se eu estou me devotando ao meu asana, é uma forma de bhakti, mas eu preciso saber o que é uma coisa, o que é outra, para perceber o que eu estou conseguindo, o que eu estou colocando no meu, na minha trilha dentro do yoga, né? No meu caminho dentro do yoga. Né? Aí eu peguei esse livro aqui, ó. Ixi, peraí. Eu não tô conseguindo enxergar daqui. Sandhyavadana. Tá. Sangue. Isso aqui, Sandhyavandana, é um ritual védico que todo hindu faz pelo menos toda manhã. E aí existe uma prática tântrica chamado Nyasa, que é da onde veio o Yoga Nidra, Tá. que é você colocar atenção em determinados pontos. Isso é uma prática tântrica, Aham. certo? Então você diz Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, né? Enfim. Aí, ó,
e Ayurveda. São Veda. Mas a prática de você colocar atenção em determinados pontos é Tântrica. Fico eu toda perdida nesse rolê. Não tem perdido, porque tudo é um conjunto, é um corpo de conhecimento. As pessoas que ficam separando tudo. Tantra é uma coisa, Veda é outra, Hatha é uma coisa, Bhakti é outra, Jnana é uma coisa, Raja é outra. Essa fragmentação é da nossa cabeça, não é do corpo de conhecimento. Percebe? Sim, percebo, porque quando você começa a entender um pouco de tudo isso, você percebe o quanto não há separação. Assim como o yoga e o Ayurveda, né? Que a gente É. sempre comenta que não tem essa separação. Inclusive o Vedanta, né, professor? Porque tá tudo sempre sendo falado da mesma maneira, né? Mas, professor, só para, né, a gente tentar ir passando aí para o pessoal que está participando da live. Quais são esses sete, né? O Hatha Yoga, Hatha Yoga, que seria essa prática voltada para que tem esse componente do asana, né? Muito forte, né? Que também está baseado nos Yoga Sutras, eu posso dizer isso também? então, a gente tem que entender o ambiente, Tá. ok? Então, assim, quando eu falo ambiente, eu falo a realidade daquele período. Então, quando Patanjali não dá muita ênfase aos asanas, será que os asanas não têm importância? Ou naquele período eles já faziam tão parte de todo o processo que ele não precisou gastar tempo com isso? Pode ser uma hipótese. Né? Quando o Hatha Yoga surgiu, ele surgiu por quê? Porque as pessoas estavam se dedicando mais à meditação do que ao preparo do corpo. E uma coisa não acontece muito sem a outra, né? Exatamente. Então, será que na época de Patanjali já era tão comum se dedicar a isso que ele não precisou se preocupar com isso? Tão diferente de quando o Hatha Yoga surgiu, eles precisarem pontuar tanto a questão da prática do asana, porque talvez nessa época essa prática já tinha atingido um certo declínio. Sim. E aí precisou dessa reforma, vamos chamar assim, né? É. Dessa interessante. Mas assim, por exemplo, Karma Yoga, né? Karma Yoga também faz parte desses sete caminhos, né? Dessas sete linhas clássicas. Sim. Esse Karma Yoga, ele existiu simultaneamente ao Hatha Yoga também, ou não? E Karma Yoga e Hatha Yoga não é a mesma coisa? Tudo é a mesma coisa, professor. A gente é que fica separando tudo, percebe? Então, assim, ok, se a gente pegar tradicionalmente o Hatha Yoga, ou no Karma Yoga é o yoga da ação desinteressada, papapá, papapá, papapá. Mas é ação. Hatha Yoga não é ação.
Hatha Yoga é ação. Então, Bhakti Yoga também é ação. Bhakti Jnana Yoga também é Yoga também ação. é ação. Jnana Yoga também é ação. Então, parece que a ação só existe enquanto karma. Não, Não, não. não. Mas a linha Karma Yoga, a linha clássica Karma Yoga, dá ênfase para essa ação desinteressada, é isso? Sim. Aí a minha pergunta é, se eu não aplicar Karma Yoga no Hatha Yoga, ele funciona? Se eu Não, não aplicar Karma Yoga na meditação, funciona? definitivamente não, né? Porque o querer meditar é o não conseguir meditar, né? Então você vai fazer a prática tentando, buscando fazer isso sem o retorno, né? Então, como é que eu consigo separar Karma Yoga de Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Yoga? Como? Não consigo. Não, lógico que não. A mente ocidental é que tenta fazer essa fragmentação. Por isso que no início eu disse, yoga é uma coisa só, gente. Mas existem temperamentos diferentes. Mas o fato de eu ter um temperamento mais dinâmico, mais contemplativo, mais intelectual, não significa que eu esteja separando todas essas coisas e seguindo uma coisa independente do restante, né? Não tem como fazer isso. É, não, nem funciona, né? Por exemplo, se eu praticar o Hatha Yoga só pensando no corpo, eu não chego em lugar nenhum, né? Quer dizer, chego Não, em algum lugar, mas não no lugar proposto pelo yoga de fato, né? exato. Swatmarama, ele deixa isso claro, né? Ele diz, não existe Hatha Yoga sem Raja Yoga, nem Raja Yoga sem Hatha Yoga. E aí ele fala, aqueles que praticam Hatha Yoga sem o Raja Yoga são apenas praticantes de asana. O que significa que quem pratica só asana, sem todo o restante, não está praticando yoga e nem entendeu todo o processo. Essa é uma coisa difícil de botar na cabeça das pessoas, eu acho, né? Principalmente com essa popularização do asana e a busca só pelo asana perfeito e só a busca, né? O fato de você sair assim com uma sensação de calmaria após a aula ser o suficiente para caracterizar isso como yoga. E se você saiu com uma sensação de calmaria, piorou. Professor, dá uma calmaria sim, um pouquinho. Só que a gente perde ela rápido. Não, não é esse o ponto. O ponto é que o Tá. yoga não é para te fazer bonzinho e feliz e tranquilo. É, O yoga é para você olhar para dentro e ver todo o lixo que tem aí dentro para poder remover esse lixo para depois poder ficar tranquilo. exatamente. E não jogar esse lixo para debaixo do tapete e sair da aula achando que é gostosinho. Yoga não é boga. Professor, qual é a diferença? Explica pra gente o que é boga e o que é yoga. Porque eu sou. Boga é esse sentimento de gostosinho, de satisfação, de ai, que gostoso, aí como eu estou bem. Isso é boga. Os textos dizem, assim como no Ayurveda, você tem um Mahayogi, só para dar uma explanada. Não é que a gente deva fazer isso, né? Mas é só para entender. O Mahayogi come uma vez por dia. Ah,
Rogi significa doente. Esse come 3 vezes por dia. E Bhogi come 2 vezes por dia. Então você tem o Mahayogi, o Mahabhogi e o Maharogi. Um come uma vez, um come 2 vezes, um come 3 vezes. O Bhogi é aquele que gosta de desfrutar dos prazeres da carne. Isso é um Bhogi. Lógico que a gente deve entender a realidade dessas pessoas que em 5.000 anos atrás, o que faz um yogi, né? Qual é a vida que ele leva para poder comer uma vez por dia. Então, assim, não só para a gente entender, né? Que essas pessoas que gostam dos prazeres, que gostam de desfrutar das coisas, isso é um bhogi, não é um yogi. Olá, o Joviniano comentou aqui, muito bom. A cultura do bem-estar capturou o yoga e transformou em mercadoria. Questão: como estar no mercado sem essa captura da indústria da cura? Oh, boa! Muito bom, Joviliano. Obrigado, pessoal. Interaja. Olha só que fascinante quando alguém interage aqui com a gente, né? Isso é uma questão que eu acho que pega para todos que procuram viver o yoga como estilo de vida e tentar passar isso para os praticantes de yoga, né? Porque é o que a gente comenta sempre, o yoga, ele às vezes as pessoas vêm buscar ele por vários motivos, que muitas vezes esses motivos não são exatamente o que o yoga se propõe. Então, veja, não vou nem falar da indústria da cura, porque, assim, o próprio o mantra que eu entoei no início já responde isso, né? Eu reverencio Patanjali, o mais nobre do ser, que trouxe o yoga para a serenidade da mente, o Ayurveda para a cura do corpo e a gramática para a pureza da fala. Então, assim, buscar o yoga como cura está equivocado. Então, se eu não estou bem, eu devo buscar o Ayurveda, né? Porque o Ayurveda foi feito para a cura do corpo, o yoga para a cura da mente e a gramática, o sânscrito, para a cura da fala. Ui, que tá tudo doente, né? Tudo doente. O Oi? corpo, a mente. Não, é que tudo isso está doente de fato, né? O corpo, É, a mente e a nossa expressão, a nossa fala, aquilo que a gente quer dizer e não diz, né? exato. Né? E assim, e como estar em tudo isso? Fazendo o que a gente tem que fazer, colocando cada coisa no seu devido lugar. Só. Eu estava aqui pensando no que o Joveniano falou, né? Ele colocou assim, né? Como estar no mercado sem essa captura da indústria da cura? Eu vou te dizer uma coisa que é o que eu penso, tá? Saia do mercado, Não, né? você não precisa Porque sair do mercado, entende? se Você você só não entrar, precisa vender a sua alma, vender é, mentira para capturar seguidores. Entende? Uma vez uma pessoa falou, ah, porque não sei o quê. Eu disse, olha, eu gostaria que tivesse uma escola séria de yoga em cada esquina. O problema é que todas as escolas que tem em cada esquina estão vendendo mentira. Porque se essas pessoas estivessem vendendo verdades,
Não teria problema nenhum. O problema é que as pessoas estão vendendo mentiras. E esse é o problema. Isso, falar a verdade e não fazer promessas falsas. Te amo, Osnir. Te amo A também, Juliana falou. Joviniano. É, mas é isso mesmo, né? Outro dia numa aula eu estava comentando isso, né? Que eu tenho um pouco de problema até com essa palavra de cura, sabe? Eu acho que o yoga, mais do que me curar, ele mostrou o quanto. Não é que eu não estou doente, né? Estou doente porque estou fora de mim. Mas a minha natureza não é de doença, né, professor? Eu repito Veja, sempre. a gente precisa entender isso, né? O que é um ente? Ente é tudo aquilo que não é você. Um paciente, um parente, um cliente. E quando você não é de si mesmo, você é do ente. É isso que eu preciso entender. Você vai, né, para uma prática assim com o professor, né, como você, você vai entendendo o que você pode ir tirando fora da sua vida, que é o que te traz doença, que eu sempre ouvi isso na sala de aula com o professor, pessoal. Você não precisa ir buscar nada que te dê saúde. É só você se afastar daquilo que te traz doença, né? Então, assim, a ganância, o excessos, né? Tudo isso faz com que você vá ficando doente, né? Veja, você não pode adquirir o que você já é. Você só pode deixar de ser o que você não é. Então, assim, eu não preciso fazer coisas para ser saudável, porque essa já é a minha natureza. Eu só preciso parar de fazer coisas que afaste a minha natureza, que afaste a saúde de mim. Então, poucas pessoas entendem que o caminho do yoga, o caminho da autorrealização, ele é um caminho de perda, não é um caminho de ganho. Eu não posso ganhar o que eu já sou. Isso é impossível. E é por isso que as pessoas não se realizam, porque elas estão em busca de ganhar algo e não de perder algo. E esse Uma vez perder é abandonar perguntaram para o algo, Dalai né? Lama o que é que o senhor ganhou depois de 50 anos meditando. Ele sorriu e disse: eu não ganhei nada, eu só perdi. Eu perdi a expectativa, eu perdi a ganância, eu perdi o desequilíbrio, né? Eu perdi, percebe? Enquanto eu estou nesse caminho, esperando ganhar algo, me tornar a melhor versão de mim mesmo, eu estou no caminho errado. Esse caminho é um caminho de largar. É isso que eu ia comentar, né? De deixar ir, né? De soltar, né? De parar de ficar prendendo, parar de querer ter tudo, né? Inclusive, é muito bonito, né? A gente falar, eu quero paz, eu quero isso, né? Nomes bonitos, mas ainda assim é essa mãozinha aqui, ó, querendo agarrar alguma coisa, né, professor? Aparigraha, aparigraha, né? Não acumular. As pessoas leem o Yoga Sutra e elas não entendem o que Patanjali fala. Quando ele fala de aparigraha, ele está falando isso mais ainda, né?
Ele diz, quando uma pessoa entende o que é a parigraha, ela entende a razão da reencarnação. Porque Fale-me o mais fato, sobre isso. sim, porque o fato de eu sair desse plano desejando uma completude que eu já sou, por ignorância, só pode me trazer de volta para cá para continuar procurando a completude que eu já sou. E Então, dá-lhe Patanjali, Sansara. oi, E exato. dá-lhe Sansara, E né? dá-lhe Sansara. Patanjali é claro, aquele que entendeu a parigraha, entendeu a razão do seu nascimento. Por que que eu estou nascendo aqui de novo, de novo, de novo, de novo? Porque eu não estou abandonando, né? Eu estou desejando. E eu estou Fica a dica. desejando aquilo que eu já tenho. Essa é a pior parte. Eu estou desejando aquilo que eu já sou. Yogananda costumava dizer, tire todos os não-eus e só sobra o eu. Então, esse é um caminho de aquisição ou é um caminho de abandono? De abandono. Abandono. Mas Total todo abandono. mundo que entra nesse caminho, entra querendo ganhar alguma coisa. E é por isso que não se ilumina. É por isso que É, e não se aí, realiza. e aí, né, até indo para o que o Joviniano falou, né, na questão do Joviniano, a gente não vender, né, não explicar isso, né? O professor de yoga dentro da Sim. sala de aula tem que entender isso para poder explicar isso para o praticante, né? Como eu sempre digo, o problema do aluno não é a porta de entrada. O problema é o professor não mostrar a porta da saída, né? É, porque prende ele lá naquela porta lá para ele não ir. Ó. A Carmen está falando aqui, né? Será que isso não faz parte do processo para que para a pessoa entender o caminho certo, não seria essencial primeiro entender o caminho errado? Pode ser, né? Pode fazer parte do caminho. O X da questão é, será que ela não vai se afeiçoar tanto ao caminho errado, a ponto de, quando o caminho certo for mostrado, ela rejeitar o caminho certo? É, Esse é o questionamento que a gente deve fazer. Né? Porque muitas vezes entrar por um caminho tortuoso não é o problema. o O problema é se problema é que a afeiçoar. gente entra por um caminho tortuoso e quando o caminho reto é mostrado, a gente rejeita o reto porque a gente acredita no tortuoso. Pramana viparyaya vikalpa nidrasmartaya. Patanjali já fala isso. Conhecimento correto, conhecimento errôneo, pramana, viparyaya, vikalpa, imaginação, nidra, sonhos, vrtaya, é o que forma a nossa atividade mental. E ele diz, vrtaya panchataya kleshta kleshta. De todo esse processo, né? Existe kleshta e akleshta. Alguns deles são dolorosos e alguns deles são não dolorosos. Então, o que acontece? Quando eu tenho um conhecimento e eu acredito que esse conhecimento ele é correto e eu percebo que ele não é, o conhecimento correto se torna klishta, doloroso. E às vezes, para não sentir a dor do conhecimento que teoricamente era correto, eu permaneço no caminho, no procedimento incorreto, só para não sofrer por Com ter esse. percebido que Aham. aquilo que eu achava que era correto não é correto. É, você sabe, eu estava conversando com a Lu e ela estava falando mais ou menos isso sobre os meus hábitos, né? Ela estava falando
do meu processo. Então, ela estava falando daquele caminho que você faz, pensa assim, numa floresta, né? Você faz sempre o mesmo caminho, então você cria uma marca naquela trilha e ela fica bem marcada e você vai. Aí tem um outro caminho que vai te levar para onde você quer, mas ele ainda não foi, você não cortou o mato, né? Você precisa pisar muitas vezes ali para você poder tornar aquilo natural, né? Ser um caminho que você vai sem nenhum obstáculo, né? E aí a gente estava comentando isso, que a gente acaba, em alguns momentos, por causa da dor, da verdade, né? Do eu, o que que eu faço? Eu corro para a trilha que está demarcada dentro de mim e sigo firme e forte nela e não vou lá para outra trilha, porque a outra trilha vai dar trabalho, vai doer, vai ser chato, que é o que todo mundo comenta, né, professor? Eu percebo até assim, por exemplo, no mundo mais prático, né? A gente vai ter o retiro, né? Agora em agosto. Ai, nossa, eu vou pro retiro, aí eu não vou poder curtir o meu final de semana, eu não vou poder sair com os meus amigos, eu não vou poder ir para festa, eu não vou poder ir para o cinema, eu não vou poder, eu vou ter que ir fazer algo, né? Que não é determinado por mim. Tá aí as duas trilhas, né, professor? Eu vou lá, que não, que aquilo que não faz com que eu evolua em nada, porque é aquilo que eu sou sempre, né? E ir fazer, por exemplo, um retiro, uma viagem, um estudo, participar dessa live, pessoal. Vai gerar uma certa desconforto, uma certa dor de tocar em algumas verdades, né? E aí o que que a gente faz? Ai, não, Então, não, vou só mudar um pouquinho aqui a frase da Carmen, né? tá, Que ela diz: aí temos que ser humildes para mudar. Eu mudar. trocaria a palavra humilde por corajoso, É, né? tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para mudar, não humildade, coragem, É, né? Eu tive um mestre que ele dizia, né? A coragem é o catalisador da ação, porque a humildade, ser humilde, isso pode ser mal interpretado, entende? Mas assim, a gente precisa ter coragem, né? Para fazer as nossas escolhas, para fazer as nossas mudanças. E coragem, porque quando você está num determinado caminho e você muda, você vai ser cobrado por isso. é. Então a gente precisa ter coragem para manter a nossa decisão, né? Para manter a nossa postura. Firmeza, né? Firmeza, coragem, firmeza, não necessariamente humildade, mas assim, entender que eu estou errado e ter a coragem e ter a firmeza de falar não, não é por aquele caminho, é este caminho aqui. E não se preocupar muito com o que os outros vão pensar, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas falta coragem, porque a gente se preocupa com a opinião do outro. Outro dia tinha uma postagem assim, sabe? Eu faço uma playlist e quando eu estou ouvindo, eu pulo uma música que eu mesmo escolhi. Aí ela diz assim: e se a minha opinião não importa para mim, que Porque dirá a sua, né? pois é, pois é. Mas às vezes a gente fala isso da boca para fora, né? Porque internamente a gente está agindo muito pensando no que, né, em agradar Veja, expectativas que a gente imagina que existam, né? a gente precisa sempre ter uma coisa em mente. Tudo que eu não dou para mim, eu preciso que alguém dê.
Isso é fundamental. Então, quando eu não me gosto, eu preciso que alguém goste. E aí, o que é que eu faço? Eu mudo as minhas ações para me encaixar nas expectativas do outro, para que o outro goste de mim. Mas E eu só aí eu preciso que o sinto que eu outro sou goste de digno, mim porque eu não gosto. aí e só o outro gostando de mim é que eu me sinto digno de ser amado. Exato. Percebe? É, Então a gente vai bagunçando o coreto aí, né? E o yoga é justamente isso, né? Todos esses caminhos clássicos de yoga, eles servem justamente para que eu tenha essa lucidez e essa coragem para ser quem eu sou. Não é como aquelas pessoas que são em função de contrariar os outros, né? é. Que Porque é o tem rebelde gente sem que, causa, assim, né? porque tem gente que é de um jeito só para causar, né? O yoga, ele te mostra e te dá a coragem de ser quem você é, porque você está dando para você antes que outros deem. E aí, se o outro dá, tá tudo bem. Se o outro não dá, tá tudo bem também. Mas eu já me dei. Agora, quando eu não me dou, eu preciso que alguém dê. E para esse alguém me dar, eu preciso ser bom com ele, né? E mal comigo, na maior parte das vezes. Eu tinha um amigo psicólogo que ele sempre falava isso: o bonzinho é irmão do malzinho. Né? Quando a gente é bonzinho com o outro, geralmente a gente está sendo malzinho consigo mesmo. Então, não é uma questão de ser mal com o outro, né? A questão é, eu me dou aquilo que eu preciso. Se você me dá, ok. Se você não me dá, tá ok também. Porque eu tô me dando, então eu não preciso do seu, né? Mas se você me Exato. der, ótimo, vai ser muito bem aproveitado, óbvio, óbvio, Uhum, né? sem dúvida. Mas Se eu o não outro me preciso, der, né? vai ser muito bem aproveitado. Mas se ele não me der, eu já estou me dando. E aí É, eu não preciso de deixar de ser quem eu sou para agradar o outro. E nem para desagradar o outro. isso são os 7 caminhos sagrados do yoga, gente. Esses são os 7 caminhos sagrados do yoga. Todos eles devem levar a gente para essa lucidez. Pois é, mas aí é o yoga, né, gente? Não o que a gente colocou aí o mercado da cura. O mercado da cura não tá ligado ao yoga, né? Não Não. somos, né? Não que tudo bem. Se você tem aí a sua técnica que você diz que cura outras pessoas, isso fica por sua conta e risco, né? O yoga propriamente não é esse o processo, né? É por isso que eu Veja, fico sempre meio assim, que eu já comentei em outras lives, né? Eu sei, né, o Iyengar dentro do yoga terapia tem um trabalho maravilhoso, mas eu acho que aqui a gente ficou nessa coisa de ser o curador de pessoas, né? Sendo que a gente pode até mostrar alguns caminhos de autorreflexão, né? Para que a cura se manifeste através das suas ações. o, Eu o entendo dessa objetivo do, maneira. o objetivo do yoga é moksha. Moksha. Todos eles têm como objetivo moksha. Moksha começa com você se libertando da sua própria ignorância, se libertando da sua própria ignorância, se libertando do seu próprio sofrimento, e se libertando do seu próprio sofrimento, escapar dessa cadeia de samsara. Porque eu não tenho como pensar em samsara enquanto eu ainda sofro. Kapilacharya, ele deixa isso muito claro, né? No Samkhya Karika, ele diz:
muitas pessoas interpretam isso como ateísmo, mas ele diz o seguinte: se Deus existe ou não, não importa. O sofrimento existe e esse deve ser eliminado. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu estou sob influência da minha própria ignorância, de acreditar que eu sou esse conjunto, esse combo, corpo, mente, sentimentos, emoções. E se eu ainda acredito que eu sou isso, como é que eu vou dar um passo além e entender que existe uma realidade completamente diferente dessa que eu percebo? Não existe. Então ele diz, se Deus existe ou não, não importa. O sofrimento existe e esse precisa ser eliminado. Uma vez que o sofrimento foi eliminado, significa que a ignorância foi eliminada. E quando a ignorância for eliminada, aí eu posso perceber uma realidade que existe independente desse combo. Corpo, mente, sentimento e emoção, e aí poder realizar que eu sou essa realidade. Antes disso, prosopopeia flácida para ninar bovinos. Papo furado. Papo furado para boi dormir. Mas é isso, né, professor? Como você colocou, né? O yoga, ele vai fazer você olhar para essas sombras que existem dentro de você. Então, primeira coisa é você entender que você sofre, né? A gente vive um mundo que busca muita distração desse sofrimento. E, infelizmente, algumas práticas de yoga ou não práticas de yoga, algo que está batizado de yoga e não é o yoga, tem levado a gente a não olhar para esse sofrimento e É, usar isso como uma distração também, né? exato. Outro dia eu mandei, né, um vídeo de uma indiana para uma moça que faz aula comigo e que em todas as aulas ela entra nesse conflito porque ela sofre e tudo. E aí eu mandei um vídeo para ela de uma indiana e o vídeo fala exatamente isso, sabe? O yoga não é para fazer você se sentir bem. Ah, eu Muito já vi pelo esse vídeo. Ela tá bem brava, inclusive, né? Bem tá, inflamada, né? Bem tá. inflamada. Muito É. bom. Esse vídeo, o yoga não é para fazer você se sentir bem, né? É fazer justamente você entender todo esse lixo que está aí dentro, para que você possa limpar a casa, né? E em algum momento você se sentir pleno e se sentir bem de verdade, não encobrindo todo esse lixo, sabe? Não jogando todo esse lixo para debaixo do tapete. É. Então, assim, se o yoga está te fazendo você se sentir felizinho, desculpa, mas deve ter alguma coisa errada nisso aí. Porque primeiro ele vai fazer você se sentir mal. Mal. Por isso que poucas pessoas aguentam o yoga de verdade e muitas vão para esses yogas falsificados que tem por aí que vai te fazer você se sentir super bem. Põe velhinha, põe luzinha, imagina isso, inspira amor, expira sei lá o quê, e tá tudo certo. Mas isso não é yoga, né? O yoga de verdade é esse que vai fazer você olhar para você, para dentro de você, É, observar tudo que não está certo, e quando você observa tudo que não está certo, isso traz desconforto, para que em algum momento você retire tudo que está errado dentro de você, vamos chamar de errado, né? Para que em algum momento você se sinta bem de verdade, né? se sinta livre, né? Livre de você mesmo. Desse eu pequeno, né? Esse eu pequenininho, egóico, né? Que tá o tempo todo botando o dedo na cara dos outros e não voltando o dedo para si mesmo, né? Aquela história, né? Eu quero a paz no silêncio que eu não faço, né? O mundo tem que me dar paz, mas eu não colaboro com nem um pouco com esse silêncio que eu busco tanto, né? Pois é. O X da questão é
em vez de ser o exemplo. A gente quer que o mundo mude, o mundo mude, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Espera aí, ó. A Ângela, não quero cometer uma Ops, peraí. Uma blasfêmia, mas estou lendo A Voz do Silêncio. E o que reporta este livro parece convergir com a live. Sincronicidade. É isso aí, tá vendo? Estamos atraídos. Rogério, olá, Rogério. Ter coragem de fazer o que tem que ser, o que tem de ser feito, de ser você mesmo. Mensagem medida certa para mim hoje. Para todos nós, viu? Né? Eu li uma vez isso, né? O homem ele só não é feliz porque ele não tem coragem de ser ele mesmo, né? Se resume a essa frase também, né, professor? Porque realmente a gente precisa ter muita coragem para nos confrontar e ver quem somos de fato, né? E conseguir ser autêntico perante ao mundo com o que nós somos, né? Então, É. Sem querer ficar se encaixando na expectativa do outro. Porque a expectativa do outro é do outro, não é minha. Todas as vezes que a gente deixa de ser quem nós somos para se encaixar na expectativa do outro, a gente vai ser infeliz. Não tem como a gente ser feliz sendo o que nós não somos. Não tem como, né? Quando a gente fala de ahimsa, a gente acha que ser violento é dar um soco na cara de alguém. Ser violento é você ser quem você não é e sofrer por isso. eita, Se agredir para agradar o outro. Isso é violência. Isso é uma baita, uma tremenda violência. Né? Você se agride, você se violenta, você se machuca, você se maltrata para ser o que o outro espera que você seja. Insano. Como eu você disse, sabe eu que não foi preciso ser essa. ninguém para desagradar os outros. Mas eu não preciso deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém, gente. Essa sua fala foi o que fez eu continuar, foi o que me fez ficar no yoga, sabia? Porque as primeiras aulas que a gente fez, né, que eu fiz com você, a prática dos asanas maravilhosa e tudo mais, mas em um momento da aula que você comentou isso, né? Porque eu acho que naquela época eu não tinha nem a consciência de que eu me agredia, porque isso é tão naturalizado, né? O sistema que a gente vive, a cultura, a educação, enfim, tudo colaborava, né? Colabora, porque tem que ter muita coragem para não se agredir, né? A palavra coragem é o que fica dessa live hoje, realmente, né? Rogério, você falou certinho, apontou certinho. Exato. Coragem. Muito bom, professor. Muito bom, muito obrigado pela aula, hein? Né? Eu queria, antes de todo mundo sair correndo aí, ó, não esquece, dias 29, 30 e 31 de agosto, a gente vai ter um retiro com o professor, e aí você vai ter a oportunidade de ficar aí, sexta, sábado, domingo, ouvindo tudo isso, né? E ali se confrontando com tudo isso para você conseguir, né, ir no caminho da sua transformação, se é que você precisa se transformar de fato, né, em aceitar, quer dizer, ser você mesmo, né? Coragem, agir com o coração, é isso aí. É isso mesmo. É isso que Obrigado significa a você. palavra, né? É, Significa coração. Agem significa agir. Coragem, literalmente, significa agir com o coração.
não com a cabeça, não com o racional. Nas aulas de filosofia eu sempre falo, sabe, o problema de vocês é que em vez de vocês sentirem, vocês querem entender. Deus não se entende, Deus se sente. Não tem como racionalizar o absoluto, tem como sentir. Mas as pessoas querem entender. Por quê? Porque entender me coloca em uma posição de conforto, Controle e poder também, né? controle, controle. Quando eu entendo, eu controlo. Quando eu entendo, eu estou na minha zona de conforto. E é por isso que as pessoas não realizam Deus. Em vez de sentir, elas querem entender. Ai, 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 Ale colocou aqui, professor, agora dói tudo. É. Ontem matou o corpo, hoje mata a mente. É assim que funciona. Vai arrebentando tudo que não é você, Ale. Tudo isso que você está sentindo dor Exatamente. aí, não é você. Você é aquele que está além da dor. Você é o que percebe a dor. É, você é o que percebe a dor, você não é a dor. Muito bom. Olha lá, Deus não se entende, Deus se sente. Aí, de resumo, toda a sabedoria. É isso aí. Muito bom, muito bom. Exato. Ficamos por aqui, professor, para aguçar o Ficamos por pessoal aqui. para a próxima? Ficamos por aqui, ó. Sim? Johannes acabou de entrar. Ah, meu Deus. Ah, Olá, então, só porque Johannes. o Johannes entrou, vamos sair, então. Não, não, por favor. Por favor. Eu ia ler aqui o comentário do Regis, eu achei muito engraçado, mas peraí que eu tô colocando aqui. Ai, cadê você, Regis? Aqui, ó. Ah, me inscrevi em tantos eventos aqui no estúdio que se minha esposa não deixar eu voltar para casa, eu vou ter que arrumar um cantinho aí na escola. Já tem, ó. Aqui pode vir morar aqui já. É verdade, o Regis está fazendo tudo, está estudando tudo. Muito bom. Muito bom, né? E aí, ó, fica o exemplo do Regis, pessoal. Temos curso, aulas regulares de filosofia com o professor Osnir, às segundas à noite, às quartas à noite, sexta-feira à tarde. Temos grupos de filosofia, leitura do Bhagavad Gita. Em breve, acho que a gente comentou, né, que mais para frente vai ter um novo texto aí também, né? Mas aí a gente anuncia mais à frente, né? Em agosto tem iniciação em Kriya Yoga com o professor Osnir. Se você já é iniciado, sabe que pode vir participar para fazer a sua. É um criaban desgarrado do bando. Vem para tentar ativar a sua cria de novo, colocar a sua cria em prática de novo, né? E se você não sabe, não tem ideia do que é uma cria yoga, vem participar da palestra que acontece na sexta-feira à noite, para você entender o que é o Kriya Yoga, né? Durante a live, no comecinho da live, eu dei toda a relação de todos os eventos que vão acontecer aqui no Sudashana com o professor Osnir e com outras pessoas aqui também. E fica o convite para você vir estudar aqui com a gente, vir estudar com o professor dos professores, entendeu? Tudo ali já para explicar para a gente e ajudar a gente a cometer o mínimo de erro possível, porque a gente já comete, né? Então, vamos tentar diminuir esses erros de compreensão sobre o que é a prática do yoga, né? No seu conjunto. Certo, professor? Ó, já passou Certíssimo. de 1 hora já. Uhum. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Então, tá bom. Vou mandar, Rogério, o dia da iniciação de cria para você sim, tá bom?
Kayena vacha manasendriyerva Vajatmana va prakriti swabhavat Karoni anyat sakalam parasmai Narayanayi samarpayami Om Shanti 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 Om. Namastê. Como o tempo passa rápido, não? Olha, Pois é, já acabou. voa. Namastê, professor. Muito obrigado mais uma vez por essa aula. Muito obrigado a todos pela presença. Um beijo para a galera aí. Vi um monte de nomezinho que deu vontade de parar a live e falar oi, 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 oi. Mas não dá, não dá. Né? Mas a gente manda um beijo para todo mundo. Sem dúvida. Professor, se despede aí do pessoal. Boa noite, gente. Até mais.